obrigada por estarem aí, agradeço-vos muito. Muito rapidamente, vou-vos deixar aqui este vídeo a falar sobre uma coisa muito importante. Existem duas palavras que nós confundimos com facilidade, que é o ego e a valorização pessoal. E onde é que está o limite? Não é? O que é o ego e o que é a valorização pessoal? Não é? Ouvimos muitas vezes pessoas dizerem: eu consegui fazer isto, consegui chegar a este nível de vida, ou consegui atingir aquele objetivo da minha vida que eu tanto ambicionava, consegui fazer isto, consegui mover as pessoas para... muitas vezes ouvimos isso e achamos logo, 90% das vezes, achamos logo que isso é uma forma de egoísmo. A pessoa está a ser egoísta, está a querer mostrar-se, está a querer expor-se de forma pouco ergonómica, digamos assim. Pronto, então aqui a diferença entre o ego e a valorização pessoal é muito simples. Primeiro aspecto, normalmente quem tem a tendência para achar que a valorização pessoal é algo de negativo porque a pessoa não se deve valorizar porque isso é feio, é uma pessoa que tem muita dificuldade em se valorizar ela própria, mesmo que pareça que se valorize. É uma pessoa que por si só tem algumas características de não aceitação de alguma coisa sua, e normalmente é precisamente nesse aspecto que aponta o dedo ao outro. E exatamente uma das características do ego é apontarmos o dedo ao outro, é fazer um julgamento. Olha, esta pessoa está a fazer isto, parece que acha que é mais que os outros. É uma característica do egoísmo e do nosso ego a falar. É precisamente essa, é julgarmos, acharmos que o outro está a fazer aquilo com a intenção de se sobrevalorizar, acima de qualquer pessoa. Uma outra característica do egoísta é que precisamente tem essa necessidade, aquilo que julga no outro, sente necessidade de ele próprio ser valorizado pelos outros através daquilo que faz, mesmo que não o diga diretamente. Portanto, temos linguagem verbal, linguagem não verbal, e mesmo que não seja dito por palavras, há sempre ali uma forma de o expressar. São pessoas que necessitam de valorizar, de que os outros a valorizem para se autovalorizarem e para se automotivarem, ao invés do que acontece com a valorização pessoal. A pessoa faz grandes feitos e valoriza-se por isso. Sim, eu consegui atingir, tenho capacidades, consigo fazer melhor. Claro que consigo, eu tenho capacidades para isso. Valoriza-se e automotiva-se, avalia por si a pessoa, sem julgamentos, sem achar que a pessoa está a fazer isto com maldade ou com segunda intenção. Até pode estar, mas numa primeira fase, a pessoa que se valoriza, valoriza-se a si e valoriza os outros. Portanto, mesmo que o outro não vá corresponder àquilo que a pessoa acha que seria inicialmente, a pessoa que se valoriza sabe perfeitamente bem que isso é uma característica da pessoa, é uma característica que não é nossa. Não é um erro nosso achar que aquela pessoa abusou porque nós achamos que ela era uma boa pessoa. Isso acontece-nos muitas vezes no nosso dia-a-dia, certo? Pronto. E por aí uma pessoa bem resolvida, que se valoriza, não vai ficar ofendida ou não vai ficar a achar que foi atacada, nada disso. A pessoa que se valoriza é uma pessoa bem resolvida, não vai entrar por aí por vinganças ou por palavras assim mais pesadas. Não, pelo contrário, renova-se com essa situação, avalia a situação. Ok, o que é que desta situação que eu agora passei com esta pessoa, e esta pessoa ao fim e ao cabo me trouxe uma experiência negativa que me fez sentir um bocado mal,
o que é que eu contribuí para que a pessoa me retribuísse desta forma? Uma pessoa que se autovaloriza faz isto, faz este exercício. Não significa que vá aceitar totalmente que a outra pessoa, aquilo que a outra pessoa lhe disse será exatamente aquilo que é, mas a pessoa que se autovaloriza vai analisar e vai entender que parte daquilo que foi dito lhe pertence ou não. Portanto, é o que acontece quando nós nos valorizamos. Uma outra coisa que acontece com o egoísmo é a pessoa cria aqueles estereótipos através dos julgamentos, não é? Uma coisa leva à outra, segue-se muito pelos estereótipos, e à medida que for encontrando pessoas com aquelas características que lhe induzem, que lhe vai produzir aquela lembrança, aquela memória que muitas vezes está inconsciente, não é? Está no iceberg, na parte de baixo do iceberg, não é? Como nós conhecemos o iceberg do Freud, portanto, só uma parte do nosso cérebro é que está à tona, o outro é o inconsciente, e então é aí que se cristalizam esses estereótipos, e a pessoa automaticamente, quando vê uma característica naquela pessoa que lhe faz lembrar um estereótipo, ou outra pessoa, vai precisamente julgá-la da mesma forma. Ou seja, não põe em questão, não avalia, portanto, assume aquilo como uma verdade absoluta e pronto, e fica ali estagnada naquela ideia, e é aquilo. Quem se valoriza ao invés não entra em julgamentos, porque ninguém é ninguém para julgar os outros, não é? E o que é que faz? Assim, à primeira vista, aceita aquele comportamento ou aquela atitude, aceita no sentido de o observar e vai então analisar o que é que dali a pessoa realmente é e qual o contexto em que a pessoa agiu daquela forma ou disse daquela forma, porque há sempre um contexto. E uma pessoa que se valoriza a si e aos outros faz sempre este exercício. Espera, a pessoa realmente não teve uma boa atitude. Ok, é sabido, é um facto, ponto final. Mas qual é o contexto daquela pessoa? A pessoa naquele dia estava chateada com alguma coisa? Será que tem algum problema de saúde para estar a agir assim? Será que houve alguma experiência na vida dele que precisamente esteja nesse inconsciente, na parte de baixo do iceberg, submersa, que lhe tenha trazido alguma coisa à memória e dessa forma reagiu assim? Portanto, há sempre um contexto. Isto é certo, há sempre um contexto para que as pessoas reajam e falem de alguma forma menos boa. O ego tem uma particularidade, e isto depois de ouvir alguns vídeos do Auguste Curie, psiquiatra e escritor brasileiro, pensei muito sobre isto e analisei sobre isto e pesquisei mais sobre isto e fui buscar conhecimentos que já sabia da licenciatura e de outros percursos da minha experiência profissional e da minha experiência de vida também, que é muito importante nós integrarmos a nossa experiência de vida com aquilo que nós aprendemos na teoria na escola, porque é assim que nós realmente aprendemos, é com a experiência. E então esta questão do ego fez-me aqui levantar umas questões, que é o ego digamos que é um polícia. O ego é um polícia que está, que nos, digamos que é o anjinho mau, vá, se preferirem este termo, é um anjinho mau que nos faz acreditar que aquilo que ele está a dizer é precisamente o que está certo. E muitas vezes manipula-nos de forma a que nós consigamos nem sequer pôr em questão aquilo que o ego nos está a transmitir. Portanto, é no ego que vive o orgulho, que eu vivo a inveja, a teimosia, aquelas partes mais rígidas de nós, é no ego que existem, porque nós cristalizamos aquela ideia e depois de cristalizarmos aquela ideia,
devido precisamente ao polícia que está ali, ao nosso ego, ele já não nos vai deixar regressar no comboio de volta para onde nós éramos, para onde nós estávamos. Portanto, o ego faz-nos um pouco esse truque de nos levar a achar que é ele que tem razão, é aquilo que ele pensa é precisamente o que está mais correto, e muitas vezes prega-nos essa partida para nos manter ali rodeada de estereótipos, de julgamentos, de posturas pouco flexíveis, e de várias situações que ao fim e ao cabo nos levam a sentir-nos menos bem connosco mesmo, menos estimuladas, menos interessantes. Acaba um pouco por nos fazer isso. Portanto, e fazendo um apanhado, a diferença entre o ego e a valorização pessoal está precisamente na forma como nós pensamos sobre nós e sobre os outros. Está precisamente em analisar em vez de julgar, em pôr em questão, pôr em causa, quando algo nos aparece, quando alguma ideia nos aparece, pôr essa ideia em questão. Será que aquilo que eu estou a pensar tem alguma coisa a ver com a realidade, ou estou aqui a fazer uma construção mental? Será que também estou a fazer uma construção mental? E sobre a construção mental, eu vou fazer outro vídeo depois e vou-vos colocar precisamente isso. Eu já fiz esse vídeo, ficou enorme, tem 27 minutos, eu vou ter que o desmontar. Portanto, por hoje ficamos por aqui. Relativamente ao ego e à valorização pessoal, valorizem-se de forma positiva e sejam incentivadores de outros, e deixem-se ser incentivados também por boas pessoas. Até à próxima.